Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando de seus lares. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos neste Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade continuam disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos esquecer as tribulações do dia, fechando nossos olhos e nos concentrando, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que derramem bênção sobre nós, sobre todos vocês que estão nos acompanhando de seus lares, seus familiares e irmãos necessitados. Que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Lindo e João Dias de Almeida, estejam nos abraçando, nos orientando e fortalecendo neste momento sublime. Acreditemos na providência divina que nos dá o suporte espiritual para enfrentarmos as dificuldades e para superarmos os erros do passado, fazendo com que haja a evolução sob o âmbito moral e espiritual. Procuremos conhecer e estudar cada dia mais a doutrina espírita e seus livros básicos, que irão embasar nosso caráter e nos direcionar no caminho do bem e da perfeição. Que os médicos espirituais nos cubram com seu manto de energias curativas para nossos corpos e nossas mentes. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares, num leito de dor, sejam aliviados e curados de todas as mazelas. Que esta pandemia que está assolando o planeta Terra seja dizimada e dê lugar à paz e à cura tão esperada. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Hoje nossa palestra será realizada pelo nosso amigo Dr. Hamilton Andrioli Júnior, que estará falando de sua casa em São Paulo. Agradecemos novamente a sua colaboração, Hamilton. O capítulo é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para conversar sobre mais um tema do Evangelho, que é difícil da gente conseguir colocar dentro da nossa cabeça, porque nós ainda, apesar de acreditarmos que somos espíritos imortais, nós ainda acreditamos que essa é a nossa existência final. Quando falamos de reencarnação, que é o tema que nós vamos tratar hoje, Jesus disse lá no Evangelho que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo? Nós temos que entender o contexto em que Jesus proferiu essas palavras. E qual foi? Foi o seguinte: naquela época, quando Jesus pregava, a gênese que era aceita era que
quando o mundo foi criado, ele era todo envolto em águas. E Deus, que estava cuidando da confecção do planeta, ele, num determinado momento, ele fez com que as águas se separassem e reunissem em um determinado lugar, e que da água, preste bem atenção, da água brotasse o árido, seria a terra. Posteriormente, da água saíram os animais. Então, quando Jesus diz que as pessoas deveriam renascer da água e do Espírito, o que Jesus queria dizer? A água gera o corpo e o Espírito precede o próprio corpo. Então, quando a gente começa a pensar dos ensinamentos, da profundidade dos ensinamentos do Cristo, nós percebemos que ele realmente estava anos-luz à frente da população da época e continua anos-luz à nossa frente. Em outro momento, outra passagem do Evangelho, Jesus mesmo diz, né? João Batista era o Elias que veio novamente. Então, o que nós podemos tirar disso? Nós podemos tirar várias consequências, mas o que mais interessa para a gente é qual é o ensinamento maior que nós podemos tirar dessas palavras do Cristo. Nós temos que entender que a reencarnação é o maior ensinamento que a doutrina espírita veio trazer para que nós pudéssemos entender um pouquinho da nossa responsabilidade. Pouca gente pensa exatamente nas atitudes de hoje, porque muito se fala que mundo vamos deixar para os nossos filhos, quando na verdade o que deveria estar sendo dito é que mundo nós vamos deixar para nós mesmos, porque daqui 100 anos, 200, seremos nós a reencarnar nesse plano novamente. E muitos espíritas, principalmente, acreditam que essa é a última encarnação nesse planeta e que, então, por isso eu posso fazer o que eu quiser com esse planeta, que eu não vou voltar mais para cá. Lê do engano. Apesar dessas teorias aí sobre expurgo de espíritos, sobre evolução, não há nada que seja assim uma barreira intransponível. O planeta Terra atual, ele detém em si diversas classes de evolução espiritual e vai continuar assim. O que muda posteriormente é uma questão relacionada à índole moral dos espíritos que permaneceram aqui. Só que não vai acontecer de todo mundo que é mal desencarnar, sabe-se lá em que data seja isso, e no dia seguinte o mundo viver florido, todo mundo fazendo caridade. Isso não vai acontecer. A reencarnação é uma prova disso, porque os espíritos que reencarnam, no fundo, são os mesmos espíritos. Hoje, nós poderemos estar presenciando a reencarnação de um tetravô, né, de um tataravô nosso. Então, nós temos que entender que essa ideia da reencarnação, ela já é tão inerente ao próprio ser humano que lá na época de Cristo os judeus chamavam de ressurreição. Mas por quê? Porque eles não acreditam na vida após a morte? Não, eles acreditam sim que o espírito permanece depois do desencarne do corpo. No entanto, carecia essa população de insumos intelectuais capazes de entender o que era uma reencarnação, uma ressurreição. Era muito mais fácil acreditar que a pessoa voltaria no próprio corpo do que conceber essa ideia de que o espírito existe. Não havia essa questão específica do que era o espírito.
a espiritualidade ela se manifestava, mas ainda de forma muito material, muito rudimentar. Então as pessoas só podiam acreditar nisso, que só existia a matéria. E aí, nesse ponto, sedimentou-se toda uma inteligência capaz de explicar que, em determinado momento, as pessoas voltariam dos túmulos, só que no sentido literal. O que também precisamos entender é por que reencarnar? Qual é o fundamento da reencarnação? A reencarnação, como todo espírita responderia de bate-pronto, é evoluir. Sim, é uma possibilidade que é dada ao espírito de evoluir. Moralmente, de forma ética, entendendo os seus erros. Só que o Evangelho também traz a questão do estreitamento dos laços de família. E há uma questão muito interessante, que é o porquê que a reencarnação fortalece os laços espirituais. Uma vez que você desencarna, você é recebido no plano espiritual por aqueles que lhe são caros, que lhe são próximos. E o fato de ser recebido por alguém que você confia, que você gosta, gera segurança. Ao reencarnar, muitas vezes, os espíritos que estão um pouco mais evoluídos que nós, eles aceitam a aprovação de reencarnar no mesmo ambiente para cuidar da gente. Mas se não o fazem, continuam olhando por nós do plano espiritual. Então, a ideia da reencarnação é você ter relação com o maior número de espíritos possíveis e se tornar afim desse grupo espiritual, que é a família espiritual. Esses laços espirituais, eles não se perdem com o processo reencarnatório. Já, se você for analisar a ideia de ressurreição, ou seja, aquela ideia de que nós temos uma e uma única vida e tudo que nós fizermos nessa vida vai ser pesado, né, vai ser julgado num determinado dia, você rompe essa ideia de laços fraternais. Porque eu não tenho vínculo com os espíritos do núcleo familiar que eu encarnei. Sem esse vínculo, sem essa necessidade de aceitar, perdoar, entender, como que fica as questões de evolução? Ou seja, nós temos que nos tornar deterministas? Uma pessoa já nasce com o seu futuro totalmente traçado, independente de possibilidade de perdão. E a justiça divina? Como que a justiça divina se encaixa? A lei de causa e efeito é uma lei meramente material? A lei do perdão é uma lei momentânea? Eu perdoo agora e está tudo certo? Tanto é verdade que durante muitos séculos a ideia da extrema-unção, ou seja, o perdão final, era muito divulgada. Porque você morria e você recebia o perdão dos seus pecados no momento que você morria para você poder ir para o céu. Não interessava o que você tinha feito 30 segundos antes de você desencarnar. Mas desde que você tivesse recebido a extrema-unção, sua entrada no reino do céu estava garantida. O que se provou, dentro da lógica da doutrina espírita, ser totalmente incabível. Então, a ideia da reencarnação é fornecer estímulos ao espírito para que ele possa se renovar através de um corpo novo, com faculdades novas. Às vezes os espíritos que, por questão de provas e expiações, tiveram que passar alguma encarnação com um corpo deficiente,
Não seria justo, se é que podemos dizer de justiça, ele aguardar o julgamento final e depois nascer no próprio corpo defeituoso, com todas as limitações que ele teve que passar pela provação. Não é essa a ideia. A partir do momento que é merecimento do Espírito, ele volta num corpo sadio, perfeito. E vai ter provas diferentes que se amoldam ao tipo de corpo material que ele está vivendo. Então, essa ideia de renovar o corpo físico, com certeza, é uma ideia de permitir que o espírito experimente diversas situações de vivência do dia a dia, durante várias encarnações, e nisso componha o seu arcabouço de inteligência espiritual. O perispírito, basicamente, é o mesmo, ele só se amolda ao corpo físico daquela encarnação. Então, a ferramenta reencarnação, olhando por esse ângulo, ela é uma ferramenta muito forte em termos de obrigar com que o espírito consiga olhar com os olhos do sentimento inato, mas sem reconhecer aquele que está do seu lado, que está com ele, de forma a relembrar eventual mal causado ou recebido. O véu do esquecimento faz parte do processo reencarnatório, é outra ferramenta que permite evoluir. Porque prova que os atos praticados, eles podem ser superados. Só que o sentimento que ficou gravado no perispírito, esses são muito mais difíceis de ser trabalhado. E no momento que nós vivemos, não é tão fácil aceitar que num dia de hoje, uma pessoa que é muito próxima a nossa, um familiar de sangue, outrora tenha sido o nosso algoz, nosso carrasco. Por isso, a gente fecha os olhos para essa questão do ato. No entanto, alguma coisa lá dentro de nós ainda nos diz: você tem que trabalhar esse ponto, você tem que trabalhar aquele ponto. Isso daqui ainda não ficou bem resolvido. Vamos olhar com mais carinho para esse outro ponto. E aí, aos poucos, nós conseguimos vencer esses obstáculos que nos são colocados, que nos são cobrados, porque esses obstáculos foram produzidos por nós mesmos. Agora, existe limite? Ou seja, nós temos uma cota de reencarnação e depois dessa cota, se a gente não conseguir chegar em um determinado grau, a gente reprova e é absorvido pela inteligência do universo? Não. Não existe limite para a reencarnação. Um espírito, por causa dos próprios atos cometidos, ele pode reencarnar indefinidamente, inclusive no mesmo estágio da evolução. Porque tudo depende da intenção do espírito em se melhorar. Então, o que é a reencarnação? A reencarnação é uma necessidade para o espírito. É uma ferramenta de evolução, de conhecimento, é uma ferramenta que nos permite confrontar situações do passado, mas sem aquela visão pré-concebida, para trabalhar sentimentos. No entanto, ela também é, ao mesmo tempo, a necessidade que cada espírito tem de voltar para aprender na sociedade, passando pelas situações que a sociedade impõe, as coisas que lhe faltam. É difícil falar, dar exemplos, porque as situações são
infinitas. Cada espírito traça a sua realidade e a sua reencarnação, a sua programação reencarnatória vai estar pautada não só naquela última encarnação, mas sim em todas as reencarnações que ele já teve. Então, às vezes, nós aqui, ao estudar o Espiritismo, a gente fica tentando procurar um exemplo, procurar uma forma de lidar, mas, infelizmente, nós não conseguimos ter certeza que aquela situação A ou B, que aquele determinado espírito está passando naquele momento, é fruto de uma situação C ou D lá do passado, o que deixa a gente no campo da especulação. E o campo da especulação não é um campo legal para a gente trabalhar na doutrina espírita, porque nós passamos a fazer a questão do julgamento. E esse julgamento muitas vezes cega a nossa visão, tanto física quanto espiritual, da realidade do espírito. Então, ao tentarmos entender por que uma pessoa está sofrendo por algum motivo, e intrinsecamente nós começamos a nos distanciar dela, porque nós acreditamos que ela tenha um problema, que ela seja uma pessoa que está pagando por algum mal muito grande que ela cometeu, e nós simplesmente tendemos a nos afastar dessa pessoa. E isso não faz parte do processo de aceitação do próximo. Julgar o próximo não faz parte do processo evolutivo. Portanto, uma questão que o espírita praticante tem que entender é não querer interpretar encarnações, porque nem nós conseguimos entender a nossa, quanto mais vamos querer interpretar a encarnação do próximo. No entanto, a reencarnação, como necessidade, como ferramenta, ela tem o limite da evolução moral. Ou seja, em determinado momento da existência do espírito, reencarnar não será mais necessário, pois ele já passou pela depuração moral, já passou pela concepção de caridade, solidariedade, fraternidade. E aí a encarnação deixa de ser uma ferramenta obrigatória e passa a ser uma ferramenta de prova escolhida. Que foi o que aconteceu com Cristo. Cristo já detinha um grau de evolução em que ele não precisava reencarnar mais. No entanto, ele optou por reencarnar para trazer a mensagem, né, a mensagem cristã, a mensagem da vida do Espírito, e posteriormente desencarnar de forma, como é que nós podemos dizer, sobrenatural, para mostrar que o que prevalece é o espírito e não a matéria. E nós estamos há 2022 anos tentando entender isso. O nosso papel no processo reencarnatório é, com certeza, evoluir. Só que essa evolução ela está intimamente ligada ao livre-arbítrio. Ou seja, nós conseguimos evoluir, só que tem que ser por vontade própria. Porque se nós não nos aplicarmos, não estudarmos, não entendermos quem somos, por que estamos aqui, nós nunca vamos conseguir sair dessa situação que nós nos encontramos. Mas o planeta continua seguindo. A evolução do planeta continua adiantando. E em determinado momento seremos convidados a nos mudar a orbes de evolução um pouco menor. Será que esse processo vai ser um processo brusco? Não. Vai ser um processo gradativo. Nós teremos chances. Numa eventual encarnação, a gente vai ser explicado. Nós vamos ter provas colocadas para provocar esse adiantamento moral. Se mesmo assim o espírito ainda optar por não evoluir, por não aprender, por não participar desse laboratório que é a Terra, não tratar ali, não realizar suas experiências, com certeza
esse espírito vai ser deslocado compulsoriamente para outros mundos de vibração um pouco mais inferior. Só que nós podemos saber quem vai ser? Não. Nós podemos dizer que quem cometer determinado ato ou praticar determinado fato ou que estiver com determinada conduta vai ser expurgado da Terra ou vai ter o processo encarnatório interrompido? Não nos cabe fazer isso. Existe um grupo espiritual gigantesco cuja função é organizar as reencarnações. Esse grupo, ele acompanha todos nós. Nós, alguns de forma compulsória, outros por vontade, assumimos compromissos, assumimos provas, assumimos responsabilidades nessa encarnação. E qual é a forma que nós temos de entender se estamos ou não no caminho certo? É o coração. Se nós estivermos de coração leve, tranquilo, com a mente clara, objetiva, nós podemos entender que estamos no caminho certo. Por maior que sejam as dificuldades que nós podemos enfrentar nesse caminho. Se o coração estiver leve, a mente calma, nós podemos sim entender que estamos no caminho certo. E qual é esse caminho? É o caminho da ética, da moral, do respeito, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, da vivência do Evangelho. Claro, somos seres imperfeitos. Cometemos muitos erros. Mas nós estamos no melhor momento que o planeta Terra já passou. Entendam isso. Nós estamos no momento onde, apesar de todas as dificuldades, nós podemos estudar. Nós podemos pegar o Evangelho, nós podemos ler, nós podemos pegar livros de qualquer doutrina religiosa, podemos ler, podemos estudar, podemos discutir abertamente. Isso, durante muitos séculos, nos foi tirado. Nós não tínhamos nenhum tipo de autorização para aprender ou estudar. Durante muitos séculos, nós permanecemos engessados na questão da evolução moral. Então, vamos aproveitar esse momento. Se nós temos a possibilidade de ler, de conversar, de estudar, nós temos uma ampla gama de conhecimento difundido, vamos aproveitar. Durante muitos séculos, nossos espíritos foram acomodados, estacionados, a não estudar, não ler, não discutir, não questionar. O exemplo do Cristo, está aí há 2000 anos, ainda é um exemplo que é muito pouco interpretado e entendido. Diversos autores escrevem sobre a vida do Cristo, mas todas as conjecturas esbarram sempre na questão da imortalidade. Imortalidade da alma. Então, se nós, que somos espíritas, acreditamos na imortalidade da alma e que as nossas obras permanecem, nós temos a obrigação de começar a modificar o mundo do futuro para nós mesmos. Porque não são nossos netos que vão herdar a terra, somos nós mesmos. Então fica esse nosso bate-papo de hoje. Apesar de ser um tema muito profundo, é um tema difícil de discutir, por isso eu preferi trazer esses questionamentos para que cada um de nós, lá no fundo do nosso coração, consigamos olhar para quem somos, né, para quem somos e para o que nós estamos fazendo aqui na Terra, e aos poucos,
dentro da capacidade de cada um, evoluir dentro dessa doutrina que nos cerca de amor, de carinho, dentro de uma casa espírita que nos abriga, que nos dá liberdade de conversar, de tirar nossas dúvidas, de levantar novas dúvidas. Essa liberdade que nós vivemos nesse momento talvez seja o maior presente que a espiritualidade possa ter nos dado para a nossa evolução. Muito obrigado à casa, muito obrigado aos dirigentes. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Milton. Que os espíritos que já deixaram o corpo físico recebam ensinamentos e não se choquem e não se revoltem com a condição atual. Que eles sejam socorridos nos hospitais espirituais e conduzidos por seus entes queridos a espaços de aprendizagem na pátria espiritual. Que se desliguem de tudo o que é material e aceitem sua nova vida, recebendo luz e paz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Vamos agradecer aos bons espíritos que estiveram conosco nesta noite de paz e de amor. Agradecemos também aos benefícios recolhidos e às graças recebidas nesta casa bendita por todos nós e por todos vocês que nos acompanham de seus lares, seus familiares e amigos onde quer que se encontrem neste momento. Continuemos orando diariamente, às 12 e às 18 horas, formando uma corrente fluídica que nos traga acolhimento e o equilíbrio que tanto precisamos, harmonizando nossos lares, nosso ambiente de trabalho e o caminho por onde passarmos. Vamos sensibilizar os nossos corações e trabalhar em favor do nosso próximo, praticando nossas boas ações aos irmãos que necessitam do alimento material e espiritual. Um dos sinais de nossa evolução interior
é quando começamos a tentar compreender as limitações dos outros, ao invés de julgá-los. Temos que entender o nosso próximo, doando amor, ainda que haja ingratidão. Deus tudo sabe e tudo vê. Por agora apenas, não desista. É o tempo de Deus. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Para encerrar nossa palestra, teremos a música A Força do Perdão. Desejamos a todos vocês uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão.